Olá, seja bem-vindo ao canal Grávida Pode, o seu canal com informação de qualidade baseada em evidência científica para saber tudo o que pode e o que não pode na gestação. E aí, será que grávida pode ser demitida por justa causa? E lembrando que a mulher, mesmo antes de engravidar, ela não pode ser discriminada ou sofrer pressão psicológica pelo simples fato de querer ser mãe. Vamos entender direitinho, então, o que significa justa causa? Quais são as situações que se enquadram neste caso? Antes disso, vale lembrar que a mulher, assim que fica grávida, ela possui estabilidade no trabalho. O que significa essa estabilidade? A partir do momento da gravidez, ela não pode ser demitida até 5 meses após o parto. O período de estabilidade, ele é válido a partir do momento da gravidez e não da descoberta da gravidez ou de um diagnóstico médico, por exemplo. O que isso significa? Então vamos supor que hoje, abril, você está grávida e ainda não sabe e é demitida. Em maio você descobre que está grávida de 3 meses. Então você engravidou em fevereiro. Você está com 12 semanas de gestação e foi descobrir só agora, mas foi demitida. Neste caso, você não poderia ter sido demitida, porque você já estava grávida quando foi demitida, você só não sabia. Essa medida é uma medida protetiva para a criança, para ela não ser prejudicada com a demissão da mãe, no caso, e a mãe ter que diminuir o seu padrão de vida ou muitas vezes até passar uma certa dificuldade. Tem algumas demissões, inclusive, que são canceladas porque a mulher já estava grávida e ela comprova, chega aqui, ó, olha o exame, eu estava grávida desde fevereiro, fui demitida, essa pessoa tem que voltar a trabalhar para ter essa estabilidade e essa criança não ser prejudicada com a demissão da mãe. Para a gestante ser demitida, ela pode sim ser demitida por justa causa, desde que ela cometa uma falta grave. Vamos ver quais são essas faltas graves que a gestante pode cometer, que pode levar a um caso de demissão por justa causa? A gente tem aqui basicamente 4 motivos que se enquadram na demissão por justa causa, e ele é válido para qualquer empregado, não só a gestante. O primeiro deles é o abandono de emprego. O que configura abandono de emprego? É a pessoa ela ficar 30 dias consecutivos sem comparecer no trabalho, sem uma justificativa, um atestado, algo que comprove o motivo que ela precisou ficar afastada. Isso é considerado abandono de emprego. Não 30 dias no decorrer do ano, faltei 30 dias no decorrer do ano. Isso não se enquadra na justa causa, mas 30 dias consecutivos. Mas antes eu quero fazer um parênteses aqui. Carol, eu estou em período de experiência. Essa estabilidade também vale para mim? Sim. Essa lei também resguarda você que está no período de experiência. Então, você descobriu que está grávida, está no período de experiência, você não pode ser demitida. Somente por justa causa, como a gente está falando aqui, quais são as situações que se enquadram nesse caso. Uma outra situação que você pode ser demitida estando grávida é a desídia. O que significa desídia? É preguiça, o famoso corpo mole. Aí a pessoa te pede uma coisa, você não faz, fica fazendo hora, enrolando, faz devagar, faz mal feito. Você começa a mudar os seus comportamentos para provocar aquela situação de demissão. Então isso também é uma coisa difícil de ser comprovada, vai muito da boa fé da pessoa, mas este é um dos motivos que a gestante pode ser demitida por justa causa. O terceiro motivo é a insubordinação. A insubordinação é o seu superior te pedir alguma tarefa e você simplesmente não fazer, né? Você é um subordinado, a pessoa que te contratou, e a insubordinação, né, é você não cumprir com aquelas tarefas que foram delegadas para você fazer, não atender ao pedido da pessoa. Isso tudo também pode ser considerado insubordinação. A pessoa te pede para fazer alguma tarefa e você se recusa, se nega a fazer, sendo que é uma tarefa que está dentro do contrato de trabalho. Isto é considerado insubordinação e pode se enquadrar também numa demissão por justa causa. E por último, são os comportamentos que violam aquilo, entra dentro de insubordinação também, de desídia, mas são os comportamentos que violam aquilo que está previsto no contrato de trabalho que você assinou. Lembrando que quando a gente entra numa empresa, né, em um trabalho de carteira assinada, a gente assina um contrato com os deveres e direitos de cada parte e a gente precisa cumprir com as nossas obrigações. Então, comportamentos que violam essas obrigações que você assumiu, eles também podem serem considerados para uma demissão. Mas, Carol, eu preciso faltar do trabalho porque eu preciso realizar minhas consultas pré-natais.
E sim, você tem direito, inclusive, de realizar 6 consultas, mas é sempre importante que você acorde antes com o seu empregador. É até uma questão de bom senso, de respeito, vocês alinharem, vocês alinharem os horários, as datas, para esse empregador também se programar com a sua ausência naquele momento. Porque lembrando que você é uma parte importante da empresa, é importante que você esteja lá, a sua função é importante, né? Contribui com aquela empresa, contribui para que tudo funcione bem. Então você é importante lá dentro e é importante que tenha esse respeito também, né? De ambas as partes, de avisar que precisa marcar e vocês alinharem e também o empregador ter essa empatia de flexibilizar um pouco o horário para você fazer essas consultas. Então é importante que vocês alinhem isso para terem, inclusive, uma boa convivência. Você está grávida, você precisa de um ambiente harmônico para trabalhar, para o seu bem, para o bem do seu bebê. Então é importante que você tenha uma boa relação dentro do seu trabalho. Carol, fui contratada, estava grávida, mas eu não sabia. De verdade, eu não sabia que eu estava grávida. E aí, eu tenho a instabilidade ou posso ser demitida? Se enquadra da mesma forma. Se você não sabia que estava grávida e foi contratada, você tem estabilidade, você não pode ser demitida a partir do momento da gravidez, não só da descoberta. Lembra que eu falei anteriormente? A partir do momento da gravidez. Então, se você já estava grávida, foi contratada, você automaticamente não pode ser demitida, simplesmente pelo fato de estar grávida. Pode ser demitida pelas justas causas que a gente falou aqui. Mas você tem estabilidade e você tem também o direito à licença maternidade. Agora, a mulher que entra no trabalho sabendo que está grávida, mas não comunica isso para o seu empregador, a justiça entende como uma fé, né? Então a justiça ela baseia-se na boa fé também. Tem coisas que a gente não consegue comprovar em papel, mas a gente tem as relações interpessoais que são baseadas na boa fé. Então se a mulher ela entra no trabalho sabendo que está grávida e ela não fala isso para o empregador, a justiça entende que ela não está agindo de boa fé. Mas, por outro lado, a partir do momento que a mulher ela foi contratada, estando grávida, como vocês podem ver aí na tela, o mesmo dispositivo do artigo 373 da CLT não permite que a empresa faça algo de imediato, demita a mulher, por exemplo. Isso pode ficar aquele climão no trabalho, né? Essa falta de comunicação. E aí a mulher vai continuar trabalhando nessa empresa porque de imediato ela não pode ser demitida, mas em uma possível discussão judicial futura, isso pode ir contra a mulher, o fato dela ter omitido essa informação antes de ser contratada. Então é isso, eu espero ter ajudado vocês. Se tem alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui embaixo que eu faço questão de responder. Clarice.